Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, vamos falar sobre OAB. Novamente OAB, mas hoje OAB Gestão Santo André. E para falar sobre o tema, tenho a honra de receber a presidente, ninguém melhor para falar sobre a OAB Santo André, que é a presidente, doutora Andréa Tartucci. Doutora Andréa, muito bem-vinda, um prazer muito grande recebê-la e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu quem tenho a agradecer esse honroso convite, doutora Rose, e já cumprimento todo esse público que está nos assistindo e também parabenizando todas nós mulheres, porque hoje é um dia após a comemoração, celebração, se é que assim podemos dizer, do Dia Internacional da Mulher. E eu me sinto, então, duplamente honrada em estar aqui hoje, numa data especial, representando não somente a advocacia, mas também todas as mulheres advogadas. E ser convidada, entrevistada por uma querida amiga, conselheira seccional, atuante junto comigo e outros colegas também, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, muito obrigada, doutora Rose, pelo convite. Me sinto extremamente honrada. A honra é toda nossa, quero dizer, doutora Andréa, que você nos representa. Obrigada. E a única mulher eleita presidente nessas últimas eleições da OAB. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e o que levou a aceitar esse desafio. Rose, realmente falar da trajetória profissional não é tarefa pequena. Haja vista alguns anos, né, de experiência. Até brincávamos, né, que se tivéssemos 2 horas eu adoraria ficar dissertando sobre essa trajetória. Falar como eu cheguei, como que eu aceitei, como eu quis, na verdade, como eu desejei esse desafio, realmente seria uma construção de muitos anos. Antes de ser advogada, eu também atuei quase toda a minha vida, também até hoje, na área educacional. Então, minha primeira formação, apesar de ser em direito, me levou para uma trajetória profissional voltada para a área de educação, aonde iniciei como escriturária, secretária, depois diretora, coordenação, ensino fundamental, médio e ensino superior. E também atuando como pesquisadora institucional em instituição em ensino superior. Houve um momento da minha vida que, concomitante, comecei a atuar como advogada, apesar de já ser formada há muitos anos. E as duas paixões da minha vida, educação e o direito, foram balizando e me conduzindo a talvez esse momento. Na educação, e atuando como advogada e exercendo alguns cargos também de direção, foram despertando um certo desejo, uma certa vontade. E também vendo que não existiam mulheres, aliás, existiam, assim como existem também hoje, mas um número muito pequeno. E eu confesso para você que vários anos atrás, eu acho que meados de 2010, eu não acreditava que era possível uma mulher ser presidente da OAB. Existiam poucas mulheres, mas existiam. E uma das mulheres que me fez acreditar num desejo, numa vontade muito íntima minha, foi a doutora Marilza, que foi presidente 2 vezes em Diadema. Eu vi outras candidatas de seccional, de subseções, mas não tiveram esse êxito. E aqui estava próxima e que eu vi e acreditei, falei, eu também posso, eu quero, mas eu não acreditava que nós mulheres poderíamos. Isso foi me motivando, isso foi trazendo aquela vontade de estar à frente da ordem e representando as mulheres, mas veio junto, caminhava também com uma outra vontade. Na verdade, não só de fazer um trabalho voluntário pela nossa classe, tá? Pela advocacia, mas também de poder contribuir para a sociedade civil. Então, eram 2 desejos, uma de poder atuar de uma forma independente, de uma forma totalmente apartidária, livre, de fazer pela sociedade, assim como nós imprimimos esse tom na gestão, e nós vamos falar sobre isso, mas
também pelos meus pares, pelo advogado e pela advogada. Então, veja, já estou aqui desenhando 3, né? Então, nesses 3 pontos, era trabalhar voluntariamente pela minha classe, pela sociedade civil e representar as mulheres. Assim como uma mulher me inspirou, eu também inspirar outras mulheres, para que esse número crescesse, como hoje já está acontecendo. Então, acho que é mais ou menos isso. Com certeza, e hoje já somos maioria na seccional paulista. Isso. Incrível isso, né? Era tão distante, Andréia, mas mais de 300 advogadas a mais que advogados. Será que levou a esse número? Será que são essas inspirações? Rosalinda, as inspirações eu vejo assim. Décadas de conquista, o primeiro voto, consolidado na Constituição Federal e assim por diante. Então, veja, foram trazendo mais mulheres, inclusive para a área do direito. Se você pega o número de inscrições, até determinada década, eram predominantemente de homens. Veja. Então, hoje, quando eu falo nós estamos em 2020, vamos falar em torno de 30 anos, nós tivemos essa crescente. Então, mulheres querendo serem advogadas. E isso vale para outras profissões. E realmente, essa estatística que você trouxe hoje, ela foi amplamente divulgada pela OAB Federal, também pela nossa seccional paulista. Nós somos em 10 estados, um número que ultrapassa o dos homens, e no contexto geral nós batemos também os 50% e 52%. Então isso realmente é uma conquista para nós, né? Que é a busca da igualdade. Exato. E não basta ficar só no número de inscritas. Gestoras de ordem também. Exatamente. Doutora Andréa, quantos advogadas inscritos em Santo André atualmente? Então, nós temos um número de ativos e não ativos. Eu gosto de falar dos inscritos. Esses já estão na casa dos 7 mil inscritos. 7 mil inscritos. Ativos é outro número, mas Santo André, com esse número de inscrições, ele está entre as maiores subseções do estado de São Paulo. Não sei precisamente o número, mas eu presumo que entre 10ª e 15ª subseção do estado de São Paulo. Sim, é uma subseção muito importante. Sim, muito grande, muito expressiva. E há um pouco mais de um ano da sua gestão como presidente, porque também foi diretora na gestão anterior, o que a gente pode destacar de conquistas? Rose, foram várias. Eu me sinto bastante realizada, gratificada, inclusive, pelo trabalho que nós temos feito e que você também faz, né? Como eu falo, sempre friso, é importante dizer que nosso trabalho ele é todo voluntário e ele tem essa característica de fazer o bem pelo outro, né? Seja nossos pares, seja pela sociedade. Então, assumir como a primeira mulher em 53 anos de história da subseção de Santo André, né, foi uma primeira conquista. E nisso, lógico, veio o peso do encargo de ser presidente, de ser a primeira mulher. Coisas que eu já trouxe até aqui em outra entrevista com outros colegas. Mas eu, juntamente com a diretoria eleita, nós tínhamos as nossas propostas e começamos a colocá-las em práticas, desde a reestruturação das comissões, extingue comissão, abre comissão, tudo isso para quê? Para nós nos adequarmos às novas realidades da advocacia. Então, existiram muitas mudanças nesses últimos anos, continuamos em evolução e em mudanças, e aí houve essa necessidade, como ainda há, de justamente, ora se extingue comissão, ora se instala nova comissão, para atender essa demanda. Porque as comissões, além delas exercerem um papel fundamental de aprimoramento, né, da nossa classe, mas também de defesa e proteção dos direitos da sociedade civil, ela vem também como um braço, coração, corpo, né, da própria OAB, para que nós pudéssemos concretizar os trabalhos. Então, eu acho que esse papel com as comissões foi o primeiro, que aí vieram as nomeações, depois as posses, para que nós pudéssemos efetivamente fazer a casa funcionar. E a casa, quando eu digo, é a OAB. E esse funcionamento, eu falo, é uma engrenagem,
ela não vai acontecer, os trabalhos não vão ser realizados se eu não tiver, se todos os presidentes e diretores não tivermos as comissões alinhadas, engajadas, empenhadas em desenvolver esse trabalho. Então, feito isso, nós começamos a partir realmente para o trabalho. Então, veja, toda casa, toda OAB, ela tem diversas vertentes para você trabalhar, seja nessa parte com os pares, seja na parte com a sociedade civil, seja na parte estrutural da própria casa. Então, nós fomos trabalhando com todos esses pontos. Então, a realização só no ano de 2019, foram mais de 100 palestras, 12 feiras de adoções de animais, perdi a conta do número de grupos de estudos, congressos que nós realizamos. Hoje foram mais de quase 2.000 toneladas de arrecadações e alimentos distribuídos para mais de 20 entidades do município através das diretorias de ação social, porque nós também trabalhamos com a parte social na OAB, as campanhas permanentes, seja de lacre, tampinha, que isso se traduz, por exemplo, em cadeiras de rodas. Já estamos acompanhado. Quantas já foram doadas? Nós vamos doar a 6ª e a 7ª agora. Então, realmente é uma grande vitória. Então, a comissão de prerrogativas funcionando, atendendo a classe, atendendo a advocacia, o plantão que nós realizamos, seja para atender a população, maus tratos contra idosos, vítimas de violência, instalação da comissão de combate à violência à mulher, enfim. E assim, além das palestras, que aí nós trabalhamos diretamente com o advogado, para o aprimoramento, enriquecimento, aperfeiçoamento da advocacia, nós também defendemos, né, as prerrogativas dos nossos pares, nós fiscalizamos também, que é o papel da OAB, a fiscalização do exercício da profissão, e realizamos esse trabalho sempre em parcerias também. Então, falar um pouquinho para tomar um fôlego. A senhora sabe dizer quantas comissões instaladas? Olha, nós estamos agora, esse mês, instalando algumas, né? Vitimologia, criminologia, direito sistêmico, justiça restaurativa, estudo de direito da moda. Então, nós vamos voltar para umas 70 comissões. Nossa. 70 comissões, mais ou menos. Veja, e uma parte delas, até já continuando o nosso assunto, que aí tem a ver também com o trabalho que é desenvolvido com a sociedade, é nossa ampliação nas cadeiras dos conselhos municipais. Mas segura um pouquinho que eu quero retomar esse assunto logo após o intervalo. Ok. Então, vocês que nos acompanham, por favor, continuem aí, que logo mais a doutora Andréa falará também sobre os principais desafios enfrentados na subseção. Até lá! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp!
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, de volta com o programa Direito em Foco, entrevistando a doutora Andréa Tartucci, presidente da OAB Santo André. Antes do intervalo, começamos a falar sobre Conselho Municipal, não é? No cumprimento do nosso dever social da OAB, dos advogados, a senhora sabe dizer quantas cadeiras já temos ocupadas no município de Santo André? Olha, hoje nós estamos com 17 cadeiras. 17 assentos nos conselhos municipais, mas o nosso objetivo, que também proposta da gestão, é ampliar esse número. Por quê, Rose? Eu entendo como sendo extremamente importante a nossa participação nos conselhos. Primeiro que nós temos profissionais altamente gabaritados que fazem parte das nossas comissões. São pessoas técnicas, são operadores do direito. Nada mais justo e importante a presença, então, da OAB e seus representantes atuando frente aos conselhos para quê? Primeiro, para que, não digo uma fiscalização, porque no caso dos conselhos não é o nosso papel, mas sim um acompanhamento dos regimentos, da própria lei, né, das aplicações das leis, e também uma coisa muito importante, é a fomentação e a construção de políticas públicas para o município. Então, alguns colegas talvez não se recordem, né? Mas o nosso estatuto, que é muito lindo, e eu sempre cito o artigo 44, porque ele é o que baliza principalmente o nosso trabalho, não só enquanto advogados, que é aquele mesmo juramento que nós fazemos ao recebermos nossas credenciais como advogados, mas também é onde vai nortear qual que é o papel dos dirigentes de ordem. E lá está escrito que nós temos a obrigação estatutária e moral, e por conseguinte também, de defender a sociedade civil, de defender os direitos humanos, de defender a boa e correta aplicação das leis e até o próprio Estado Democrático de Direito. Sendo assim, é perfeitamente cabível, lícito e exigível, né, que a nossa atuação frente aos conselhos e aos poderes também, eles sejam válidos. Então, nós imprimimos esse tom na OAB, que é bom destacar, inclusive, que somos totalmente apartidários, suprapartidários, que o nosso propósito, na verdade, é cumprir com o que nós fizemos o nosso juramento. Então, desde essa gestão, tínhamos algumas, ampliamos, e a ideia é aumentarmos esse número frente a esses conselhos municipais. Muito bem. E a gente falando desses desafios de cumprimento do papel social, me diz vou fazer uma pergunta um tanto capciosa, mas... Temos água? Temos água, só um instante. Quais são os principais desafios encontrados? Quais foram os principais desafios encontrados na subseção? Na subseção ou eu enquanto presidente? Vamos lá. Os desafios encontrados na subseção. Olha, apesar de já ter sido diretora na OAB, é uma situação completamente diferente de você ser presidente. Você tem talvez a mesma ou maior disponibilidade, mas a exigência ela também vem maior. Seja de tempo, dedicação, de compromisso. E isso eu acho que é um grande desafio, é você conseguir, e esse eu acho que ninguém consegue, que é atender todas as expectativas do outro, mesmo com um planejamento. Então esse eu acho que é um dos maiores desafios. Você pode se doar integralmente, mas você fazer a advocacia entender
e compreender são coisas diferentes. Mesmo porque o entendimento do que é bom para mim, o que é bom para o outro, sempre vai ser diverso. Exatamente. O importante nessas relações são sempre o quê? O respeito. Isso eu acho importante. Então, eu sempre falo brincando, mas é uma realidade, até para os presidentes de comissões e diretores, nós nos propomos a abraçar as causas, a todos os projetos. É só seguir algumas regrinhas muito básicas. Está na lei? É lícito? Está na Constituição? Estamos juntos. Faremos isso. Exato. Parecem coisas simples, né? Mas esse é um principal norte. Então, assim, o desafio é justamente atender a expectativa. É difícil para qualquer gestor, na verdade. Fazer a engrenagem funcionar, ou seja, as comissões funcionarem, estarem motivadas para funcionarem e atuarem. É normal algumas se cansarem logo no começo, outras terem um fôlego eterno, porque o trabalho também é diferente. Algumas elas são justamente para o aprimoramento da advocacia, outros são para a defesa da sociedade, outras são voltadas para a estrutura da própria ordem. Então, são coisas diferentes. Então, assim, você manter a engrenagem funcionando, sempre atuante, é um desafio. Então, eu acredito que a nossa subseção de Santo André tem conseguido cumprir esse papel. Entre os desafios, inclusive, eu acho que é o do aprimoramento do profissional, é o que nós também temos feito, outras subseções com irmãs também. Além das palestras, dos grupos de estudos, nós temos a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que ela se tornou uma referência, inclusive, no Estado, aonde nós temos um fluxo de cursos, seja de curta duração, mas também de especialização, maiores que as outras subseções. A região facilita, a própria estrutura da nossa subseção, estacionamento, coisas que facilitam, mas que trouxeram, eu acho que esse diferencial. Rose. A senhora entende que a Escola Superior da Advocacia, ela foi fundamental, ela contribui para essa descentralização que tanto sonhamos, por exemplo, descentralização no sentido de investimento? Com certeza. Não era, isso eu tenho que falar, não era assim nas gestões anteriores. Tá? Eu, além de estar presidente hoje da subseção, eu coordeno a ESA, a Escola Superior de Advocacia da subseção de Santo André, desde 2016. Então, o funcionamento, até para poder ter essa autonomia financeira, que é o que você está se reportando, ela começou a acontecer o ano passado. Então, lógico, eu como administradora procurei sempre ter reserva, preparar um fundo de reserva, um caixa. Isso foi me permitido numa proporção pequena. Mas, devido ao alto volume, veja, nós estamos indo para a 5ª pós-graduação em menos de 3 anos. Vou abrir mais 2, pelo menos, este ano. Então, uma expectativa de mais 3 esse ano, fora os cursos de curta duração, que eu esqueci de trazer os números, mas eles somam mais de 100 também nessa trajetória. Isso, lógico, gera uma rentabilidade para a subseção, mas você também tem que ter a parte de gestora. Né? E essa experiência eu trouxe ela da educação. Não foi como advogada, mas foi na área de educação. E essa é a marca da sua gestão. Exatamente. Então, essa experiência eu tinha. Então, veja, a ESA não visa lucros, ela visa o aprimoramento da nossa classe. Ela não tem lucros. Ela remunera, assim, bem os profissionais, porque é merecido. Exato. O professor, advogado, doutor, é merecido, eles são muito bem remunerados, merecidamente, mas também nós conseguimos, com isso, oferecer cursos de alta qualidade, com professores gabaritados, e um custo muito pequeno. Praticamente sem concorrência. E tudo presencial. Existe o EAD,
em parceria com a EBRAD, mas os nossos são presenciais. Então você tem um custo-benefício incrível. A pessoa não precisa ir para São Paulo, a pessoa não precisa ir para outro lugar. Nós temos ali estacionamento, tudo pertinho, as nossas salas, que nós conseguimos deixar salas modernas. E pelo excesso, né, não sei se é essa palavra, o que nós conseguimos fazer? Lógico, ter rentabilidade. Então eu me sinto bastante orgulhosa de dizer que a nossa ESA é rentável, ela é rentável, e nisso nós conseguimos ter uma certa autonomia. Eu posso falar que tenho muita, não, senão... eu penso que essa rentabilidade seja até reflexo da qualidade que é ofertada. Sim. Porque nós sabemos que quando lançamos uma pós-graduação, um curso, com o número, vamos colocar, 50 advogados inscritos, nem sempre ele vai se manter. Então, para se manter, depende muito da qualidade. Exatamente. Da escolha técnica. Então, até a cautela de fazer a reserva de valores para poder manter o nível até o fim com os 100 alunos. Então, isso vira um diferencial. Aliás, o que marcou a gestão, eu, enquanto secretário-geral, não foi a secretária-geral, foi a coordenadora da ESA. Então, nós procuramos agora também, nessa gestão, dar uma ênfase, continuar o trabalho com a ESA e na verdade, aumentá-lo. Rose, um dos desafios, para mim, era a questão de honra e era conseguir o alvará de ampliação da casa. O alvará que em outras gestões não conseguiram, enfim, por diversos motivos, que demandava mais de 8 anos. Um projeto, lá nós temos uma estrutura arquitetônica que é do Jorge Bonfim, somente pelo arquiteto, somente por ele é que pode ser modificada. E eu falo, também gerei economia para seccional, a partir do momento que eu abracei o mesmo projeto, falei, não vou criar o meu, já existe um e é lindo, maravilhoso, 3 salas de aula, mais uma lounge. Eu falei, eu vou desarquivar esse processo e essa gestão, eu com a minha diretoria, nós vamos fazer esse projeto ser aprovado. Foi realizada a nossa posse em março, 21 de março de 2019. Salvo engano, 4 ou 6 de abril, eu pedi o desarquivamento do processo. Quer dizer, pedi para o engenheiro pedir o desarquivamento, mas enfim. 6 meses nós conseguimos esse alvará. Olha, foi um trabalho assim, bastante incisivo, mas conseguimos esse alvará. Então, esse era um desafio para mim muito grande, era um compromisso que eu tinha, até com o próprio Fábio Picarelli, né, porque veio da época da primeira gestão dele, eu falei, esse projeto ele vai para frente. E agora a expectativa e o próximo desafio dos grandões, né, que eu falo, é justamente, até o final da gestão, colocar essa obra para acontecer, para ela ser efetivada. Estamos trabalhando para isso, mas estamos chegando ao final. Uma pergunta não poderia deixar de fazer. Como está o relacionamento da OAB Santo André com São Paulo? Está tendo respaldo? Estamos trabalhando na mesma conexão? Como que a senhora pode nos falar sobre esse? Então, a seccional, a OAB Santo André está alinhada, sim, com a seccional. Inclusive, até por nós termos, assim, 2 fatores que são importantes e contribuem, colaboram para essa sinergia. Uma delas é que nós temos, né, doutora Rosi, inclusive uma delas, um número expressivo de conselheiros representando a região, seja Santo André, São Bernardo, São Caetano, né, Ribeirão, Mauá, Diadema, e próprio Santo André, que temos 3 conselheiros. E a Rosi aqui por São Caetano, mas ao todo somos 8. Então, isso faz toda a diferença nos nossos pleitos para a advocacia. Porque, você sabe, né, Rosi, o trabalho não é nada, nós só passamos por aqui. É verdade. E eu acredito muito que, enquanto nós estamos, nós devemos fazer. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, enquanto eu estiver, eu faço. Amanhã não sei se estarei nem sequer viva. E ter essa canal e essa possibilidade dos nossos conselheiros, e você, inclusive, isso possibilita uma aproximação maior com as subseções, e no caso o Santo André. Um outro ponto, fator importante, nós temos um representante exercendo um dos maiores cargos
dentro do estado de São Paulo, que é o Dr. Davanzo, que hoje está presidente da CAASP. E isso, com certeza, contribuiu para ter ainda maior aproximação com a seccional e temos, inclusive, o nosso presidente Caio constantemente na nossa região, prestigiando nossos eventos, dando voz e ouvido para todos nós da região. Então, é um momento oportuno, inclusive, para agradecer, né, o apoio, a parceria, o apoio principalmente do nosso conselho, do Dr. Davanzo, do Dr. Caio e toda a diretoria também da seccional. Porque sem essa comunhão, sem essa sinergia, os nossos projetos andam, mas caminham de forma diferentes. Então, quando a gente tem um diálogo, e eu acho que nós temos que sempre estar abertos para isso, as coisas caminham. E eu penso assim como hoje eu estou, posso realizar, mas eu não realizo sozinha. Nada, ninguém faz nada sozinho. Assim como eu não faço nada sozinha na diretoria da subseção, não faço nada sem as minhas comissões, também não vou fazer nada sem a seccional dos meus parceiros. Exatamente, doutora Andréa. Então, nós temos ainda muito a falar sobre a OAB Santo André, sobre a OAB no geral, mas nosso tempo chegou ao fim. Quero deixar aqui um convite para que venham comparecer num próximo momento, depois até de realizadas outras conquistas, trazer outras novidades da sua subseção. Tá? Muito obrigada mesmo e de coração, conta com a gente, conte comigo sempre. Obrigada, Rose. Então, só mais um agradecimento pelo convite. Realmente são momentos como esse que valem a pena, inclusive, e não deixa de ser uma grande oportunidade de nós darmos um feedback para a advocacia. Às vezes eu posso falar reiteradas vezes sobre a OAB, mas eu acho de extrema importância, porque canais como esse é onde nós podemos alcançar de formas diferentes as pessoas e fazer a nossa prestação de contas, o que nós temos feito com esse mundo que foi a nós dado através de uma eleição. Então, é uma oportunidade que eu tenho de retribuir isso, de devolver, de responder à advocacia. E aproveito para não só agradecer e deixar meu último parabéns para todas nós mulheres lindas, maravilhosas, poderosas, e reconhecimento a toda essa trajetória que todas nós temos em comemoração ao Dia da Mulher. Obrigada. Muito bem. Parabéns, mulheres. E a vocês que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Direito em Foco. Um abraço.